A paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o nosso estudo, peço que se inscreva no canal. Estudo Bíblico. O Evangelho de Mateus, conhecendo o reino dos céus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o rei enviado por Deus para estabelecer seu reino. Este livro destaca os ensinamentos, milagres e a missão de Jesus, com um forte apelo ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Logo no início, Mateus nos introduz a genealogia de Jesus, Mateus 1 a 17, mostrando que ele é descendente de Davi e Abraão, conectando sua vinda ao plano de Deus desde o princípio. Isso reafirma que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. No capítulo 3, João Batista prepara o caminho dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. A mensagem central do livro é essa: o reino de Deus chegou, e todos são convidados a fazer parte dele através do arrependimento e da fé. No capítulo 4, após ser batizado e vencer a tentação no deserto, Jesus começa seu ministério público. Mateus 4:17 registra: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O arrependimento é a porta para entrar no reino de Deus. É uma mudança de mente e coração que leva a um novo modo de vida. Os capítulos 5 a 7 trazem o Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes de Jesus. Ele ensina sobre os valores do reino, que são opostos aos valores do mundo. Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito significa reconhecer nossa total dependência de Deus. Jesus continua falando sobre humildade, misericórdia, justiça e pureza de coração, mostrando que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração voltado para Ele. Jesus também ensina sobre oração no capítulo 6. Ele nos dá o modelo da oração do Pai Nosso, Mateus 6:9 a 13, que inclui elementos essenciais: adoração, submissão à vontade de Deus, provisão diária, perdão e livramento do mal. Mateus 6:33 destaca a prioridade do reino em nossa vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O capítulo 7 conclui o Sermão da Montanha com uma advertência sobre praticar o que se ouve. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. A verdadeira fé se manifesta em obediência, não apenas em palavras. Nos capítulos seguintes, Jesus realiza milagres que demonstram seu poder sobre a natureza, doenças e espíritos malignos. Em Mateus 8:26, ao acalmar uma tempestade, ele pergunta aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa pergunta nos desafia a confiar em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Mateus também nos mostra a compaixão de Jesus. Ele cura os enfermos e alimenta multidões. Mateus 14:13-21, demonstrando que o reino de Deus traz cura e provisão para aqueles que o seguem. Em Mateus 16:16, Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é fundamental para o cristão, pois reconhece Jesus como Salvador e Senhor. No capítulo 18, Jesus ensina sobre humildade, perdão e a importância de reconciliar-se com os outros. Mateus 18:21-22 relata uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso nos lembra que o perdão deve ser contínuo e ilimitado, refletindo o perdão que recebemos de Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Mateus 21, marca o início da última semana de sua vida terrena. Ele enfrenta a oposição dos líderes religiosos e ensina parábolas sobre o reino dos céus, deixando claro que a fé verdadeira é acompanhada de frutos espirituais. No capítulo 24, Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e incentiva seus seguidores a estarem vigilantes e preparados para sua volta. Mateus 24:36 afirma: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse chamado à vigilância nos lembra que devemos viver cada dia como se fosse o último, buscando sempre agradar a Deus. O capítulo 26 narra a última ceia, quando Jesus institui a ceia do Senhor,
simbolizando seu corpo e sangue oferecidos por nós. Ele é traído, preso e levado a julgamento. Em Mateus 27, Jesus é crucificado, morrendo pelos pecados da humanidade. Suas palavras finais antes da morte foram: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Essas palavras revelam a profundidade do sofrimento de Jesus ao levar sobre si o peso dos nossos pecados. Porém, a história não termina com a cruz. No capítulo 28, Mateus relata a ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio, e o anjo declara às mulheres: ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28:6. A ressurreição é a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, oferecendo a todos os que creem a esperança de vida eterna. Antes de ascender ao céu, Jesus dá a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:19-20. Este chamado nos lembra que o papel dos seguidores de Jesus é levar a mensagem do reino a todas as nações. O Evangelho de Mateus nos desafia a viver como cidadãos do reino de Deus, buscando a justiça, a compaixão e a obediência ao Senhor. Ele nos lembra que Jesus é o Rei que veio ao mundo para nos salvar e que um dia voltará para estabelecer seu reino eterno. O Evangelho de Mateus nos apresenta um chamado à transformação total, mental, espiritual e prática. Jesus não veio apenas para reformar uma religião existente, mas para trazer uma nova realidade, o reino dos céus, onde Deus reina sobre corações obedientes, restaurando vidas e oferecendo esperança. Esse reino não é apenas um lugar físico, mas uma vida vivida em conformidade com os valores e princípios divinos. A natureza do reino de Deus. O reino de Deus descrito por Mateus é radicalmente diferente das expectativas humanas. Ele é baseado em humildade, perdão, serviço e amor. Mateus 23:11 de dezembro diz: o maior entre vocês deverá ser servo. Pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa inversão de valores nos desafia a abandonar a busca pelo poder, status e reconhecimento, escolhendo servir aos outros com o mesmo coração humilde de Cristo. Jesus exemplifica essa humildade em cada aspecto de seu ministério. Ele cura os marginalizados, come com os pecadores e toca os leprosos que a sociedade rejeitava. Mateus 11:28-29 traz suas palavras de conforto. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Essa oferta de descanso não é apenas para aliviar o peso físico, mas também para libertar os corações do fardo do pecado e da culpa. 2. A justiça do reino. Uma das grandes ênfases de Mateus é a justiça do reino de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus redefine o entendimento comum da justiça. Mateus 5:20 declara: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se gostou, peço que se inscreva no canal. Até o próximo estudo.